Olá, saúde, força e luz. Estamos hoje conversando com o Bruno Garrefa, da Mata do Leão. Viemos aqui para conhecer a casa, para conversar com ele. Então, nós vamos fazê-lo pela semana toda. Hoje é a primeira parte, amanhã a segunda. Olá, tudo bem? Saúde, força e luz. Estamos na Lund, na Mata do Leão, um orgulho para a cidade de Sertãozinho. Há uma preocupação em ensinar as pessoas a apreciar um chopp de verdade. E eu digo que eu não gosto de tomar água, sabe por quê? Porque os peixes gozam nela, né? Então a água é suja. Você vai nos explicar isso, né? A limpeza da cerveja. E que na Idade Média ou nos celtas a cerveja, né, é que permitia que as pessoas não ficassem doentes, né? Então água tem bactéria, pinga tem energia e cerveja tem saúde. Conosco Bruno Garrefa, é um predestinado, tem garrafa até no nome. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com o professor Egídio. Tive a honra de ter aula com esse mestre aqui de história que entende muito, filosofia, foi um grande professor e hoje tá aqui pra gente contar um pouco mais essa história da cerveja, o que acontece, né? Porque o consumo tão grande e por que é tão bom consumir a cerveja, né? E como o Egídio falou, a história da cerveja você pode falar de Mesopotâmia, Idade da Pedra, a gente pode falar de Egito, Ramsés, primeira greve no mundo, falta de pagamento de cerveja. Então, imagina, se naquela época já tinha greve por causa disso aqui, meu amigo, imagina hoje. E o que você falou da água realmente é uma invasão da Europa nos Estados Unidos, onde na Europa a água era muito contaminada, era uma água muito suja, as pessoas jogavam muita coisa podres na água, e a água, ela matava as pessoas, ela contaminava as pessoas, então todo mundo tomava a cerveja. Nessa migração da Europa para os Estados Unidos, essa invasão, o europeu leva esse não tomar água e tomar cerveja. Daí então começa-se uma história da escola cervejeira americana. E essa, a gente fala que a história é muito longa, né? A história é boa demais, né? Vamos entrar na história, mas aqui você produz a cerveja, você tem um mestre cervejeiro que estudou na Europa, você também conhece pra caramba. Fala um pouquinho do estabelecimento Lund. Pessoal, a gente criou esse espaço exatamente para ser uma coisa diferente. A gente quer proporcionar uma experiência diferente para você. Eu acho que tudo que é igual, tudo que é aquela mesma coisa de sempre, não me atrai, né, a mesmice. Eu gosto de algo muito novo. E aí a gente vem com uma ideia para Sertãozinho, onde a gente traz 10, 11, 12 estilos de cerveja diferentes, entendendo que é para todos os paladares, porque o brasileiro, a gente sabe que o paladar é adocicado, a gente nasce tomando café com muito açúcar, doce com muito leite condensado, sorvete com muito açúcar, então nosso paladar é adocicado. Exato, e quando você vem numa cerveja mais encorpada, talvez você vai ter um confronto de paladar, e aí para você chegar numa IPA, numa APA, você precisa de um degrau. Esses degraus é a Pilsen, é uma Weiss, que é uma de trigo, que você vai sentir banana e cravo, é uma Velã, é uma Witbier, que é cítrica. Por quê? Porque elas não são cervejas que têm um amargor tão presente. E aí, a hora que você vai lapidando o paladar, e eu falo que a experiência é algo que não retrocede. Então, se você fizer uma harmonização de uma cerveja com uma comida, você não vai conseguir voltar. É a cerveja. A hora que você chegar numa Pale, numa IPA, você não consegue voltar e tomar as industriais. Nada contra quem gosta, entendeu? Mas eu falo que é de paladar. E a ideia do nosso bar é exatamente esse. Trazer coisas novas, trazer experiência para você de harmonização, de comer um prato, tomar uma cerveja diferente, um espaço totalmente diferente. Então, essa é a ideia nossa, né? É inovar e fazer uma experiência boa para você. Eu acho que hoje a gente compra conforto. Hoje eu acho que a gente precisa falar, a gente tá falando de educação financeira,
A gente precisa ter uma educação financeira para se dar esses prazeres, de comer bem, de beber bem e de ter bons momentos, né, Gil? Olha, eu gosto muito de frase de bêbado, né? E temos bêbados na história maravilhosos. Winston Churchill dizia: a cerveja, quando a gente está mal, nós precisamos dela, que é um conforto, é um Rivotril. Mas quando a gente vence, a gente a merece. Então eu queria que você falasse pra gente um pouco dessa história dos celtas, das bruxas, como que surge essa ideia de que a menina é bruxa. Atenção, mulheres, coisa super importante, todo mundo tem que ser feminista. As mulheres sempre foram mal vistas na história. Graças ao bom Deus, elas vêm mostrando a importância. Então, quando a mulher é inteligente, ela é chamada de bruxa. Quando a mulher sabe fazer as coisas, ela é chamada de bruxa. E o Bruno vai nos mostrar por que isso existiu. A gente fala que a história da cerveja, o homem levou toda a fama, só que na verdade, toda a história da cerveja, ela é contada por uma mulher, gente. Então, você que está aí em casa assistindo, você que é homem, parabenize a sua mulher, pois você está bebendo isso graças à mulher. O que acontece? A mulher, desde a Mesopotâmia, o homem saía para casar, ela cozinhava o malte, deixava fazer uma fermentação natural e aquilo virava um pão líquido, era um alimento, era tratado como um alimento a cerveja. E a história da bruxa é muito engraçada. Era as mulheres celtas, né, na época nórdicos, esse pessoal. E o que elas faziam? A mulher que fazia uma boa cerveja, gente, ela usava um chapéu pontudo para nas feiras ser reconhecida. Então todo mundo que via a mulher com um chapéu pontudo sabia que ali tinha uma boa cerveja. Ela tinha o gato. O gato, na verdade, representa um animal que afasta o roedor. Como a cerveja é com grãos, vai atrair roedor naturalmente. E o gato era que afastava. A vassoura significava a limpeza que ela fazia, então ela andava com a vassoura debaixo do braço para mostrar que ela era limpa, que ela fazia a cerveja de uma forma certa. E aí a gente vem no último item, que seria a varinha mágica. O que seria o bastão mágico da mulher? Nada mais do que a pá dela. Porque quando ela fazia a cerveja dela, a levedura ficava nessa pá de madeira. E aí uma família que não conseguia fazer uma boa cerveja, chamava essas mulheres e falava: olha, faça a cerveja para mim. Ela levava a varinha dela, né, ou a pá dela, e quando ela mexia, ela introduzia todo o fermento que estava ali de uma cerveja dela para aquela, e a cerveja dava certo. E aí a mulher começou a ter muito destaque e começou a ganhar mais dinheiro do que ele, e aquilo era um absurdo, né? Imagina, como uma mulher ganhar mais dinheiro do que um homem? E aí foi tratado como bruxaria. E elas faziam a cerveja, ela é muito doce no começo. Caía no chão, brotava cogumelo, e eles falavam: olha, isso é uma bruxa, é uma bruxaria. Mas isso, na verdade, era um medo do homem de que a mulher estava ganhando mais. E aí o lúpulo, que é o que dá o amargor, que é o que o pessoal gosta, IPA, foi feita por uma filósofa, enfermeira, curandeira, psicóloga, ela era tudo na época, que chamava Santa Hildegarden. Ela foi quem introduziu o lúpulo, porque ela fazia muito calmante, e o lúpulo é um conservante natural, e ela quem introduziu na cerveja. Então assim, gente, toda a história da cerveja passa pela mão da mulher, e quem quer receber o crédito é o homem, né? Amanhã é a segunda parte. Valeu, obrigado.